Olá, aqui é o professor Jalbert falando com mais uma aula do nosso curso de amplificadores operacionais. Então seja muito bem-vindo ao meu canal, tá? Então você está na playlist de amplificadores operacionais, na nossa série de vídeos sobre filtros elétricos, tá? A gente está fazendo várias aulas sobre filtros elétricos e nessa aula de hoje eu vou te falar sobre as funções de transferência dos filtros de segunda ordem, tá certo? A gente falou bastante aí sobre os filtros de primeira ordem, tá? Passivos, ativos, e agora a gente vai iniciar a parte de filtros de segunda ordem, tá legal? Então, a partir dessa aula, você vai entender, quando você olhar a função de transferência, você vai identificar, esse é um filtro passa altas, esse é um filtro passa baixas, esse é um filtro passa faixa. Então, através da expressão, você vai conseguir identificar esse cara. Mas antes de eu te mostrar todas essas funções de transferência, queria te pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal, tá? Queria te pedir também para você compartilhar esse vídeo com quem você gosta. Imagina só, a gente está impactando milhares de pessoas mensalmente com o nosso conteúdo, então isso eu devo a você também. Então muitíssimo obrigado por todas as suas curtidas, por suas inscrições, pelos seus compartilhamentos de conteúdo, tá? Então isso tem ajudado bastante a gente aqui a crescer no nosso canal, tá certo? Então aqui na descrição desse vídeo também estou colocando para você o link da nossa comunidade no Telegram, onde eu compartilho também conteúdos exclusivos com a nossa comunidade, beleza? Então vamos lá para o nosso passo a passo de hoje, para o nosso ambiente da prática, para eu te mostrar filtros de segunda ordem. Bem, estamos aqui com o nosso ambiente da prática aberto, tá? Então a gente vai falar hoje sobre os filtros de segunda ordem, tá? A gente falou já sobre os filtros de primeira ordem, tá certo? Que tem a ver justamente com a ordem do denominador aqui da sua função de transferência, tá? Então é segunda ordem porque aqui esse cara está ao quadrado. Você tem esse S ao quadrado aqui como maior ordem aí, tá certo? Como maior expoente que você tem aqui no seu polinômio do denominador, beleza? Então isso é um filtro de segunda ordem. A gente já mostrou para você também que os filtros, você pode trabalhar com eles pela função de transferência, tá? Pela função de transferência. Então a gente já mostrou coisa parecida lá no nosso curso de circuitos para comunicações, quando a gente falou do nosso filtro passa-faixa, tá certo? Passivo, né? Um circuito RLC lá em paralelo. Se você ainda não assistiu essa aula, vale a pena você assistir para conhecer mais profundamente sobre filtros, mas a gente vai estar introduzindo novamente esses conceitos aqui para você estar entendendo bem direitinho sobre isso, tá? Então eu vou te falar hoje sobre 3 tipos de filtros, tá certo? 3 funções de transferência para você conseguir identificar nas suas análises e sínteses de circuito, tá? Vou te falar primeiro sobre o filtro passa-baixos, depois o filtro passa-altos, depois o filtro passa-faixa. Então, cada um deles tem uma função de transferência específica que eu já coloquei aqui para você e a partir dessa aula você vai conseguir identificar quais são essas expressões, identificar pela expressão da função de transferência, que diz muita coisa para você sobre o filtro, identificar qual é o filtro que você está trabalhando, beleza? Em termos do filtro passa-baixas, então já vai anotando isso aí, tá? A sua função de transferência H de S ela é igual a quanto? A ômega zero quadrado dividido por S quadrado mais ômega zero Q vezes S mais ômega zero quadrado vezes esse H de zero. Professor, quem são esses parâmetros aqui que você está colocando? Quem é esse ômega zero? Tá? O ômega zero é a frequência central que você está trabalhando, tá certo? É a frequência central que você está trabalhando, tá? Quem é o Q? É chamado de fator de qualidade, tá certo? Então, esses parâmetrozinhos aqui, a gente tem trabalhado com eles lá no nosso curso de circuitos para comunicações. Quando a gente for trabalhar com esses caras aqui, a gente vai te informar, mas só para você entender que a expressão geral é feita também dessa forma, considerando esses parâmetros aqui, tá certo? E a gente vai estar determinando eles também quando a gente for fazer os nossos exercícios, tá legal? E esse H0 aqui, tá? Ele é o ganho CC, ou seja, o ganho em baixas frequências, o ganho, na verdade, em frequência zero, que diz o seguinte, quando a frequência for zero, ou seja, o S for igual a zero, vai ficar quanto? Vai ficar ômega zero quadrado dividido por ômega zero quadrado, que dá 1, ficando apenas H0, ou seja, o H de zero, na frequência zero, que é o ganho CC, vai te dar H0, ou seja, esse cara é o ganho CC da sua função de transferência. Então, toda vez que você visualizar isso aqui, você vai estar trabalhando com o filtro passa-baixas. E percebe outra coisa aqui, tá? Você não tem zeros e você tem 2 polos nesse cara. Tá legal? Então, quando você não tiver zeros e visualizar os 2 polos, você vai estar trabalhando com o filtro passa-baixas. E nesse caso, com essa expressãozinha aqui, um filtro passa-baixas de segunda ordem. Fechado? Beleza? Vamos para frente. Filtro passa-altas. Percebe, ó?
a expressão é bem parecida. Na verdade, o denominador é o mesmo dos dois. E todas elas estão multiplicadas por esse H0 aqui. Só que esse H0, em cada uma delas, ele tem uma função diferente. Tá legal? No filtro passa altas, o denominador é o mesmo, tá? S quadrado mais ômega 0 que S mais ômega 0 quadrado. Então já vai verificando isso aqui, tá certo? Então você vai ter que determinar, quando você for fazer a análise, né, as simplificações das suas expressões das funções de transferência, tá certo? Você vai ter que chegar numa expressão parecida com essa aqui, pelo menos no denominador, tá certo? E aí no numerador é onde as coisas vão estar modificando. Por quê? Porque o H de S aqui, no seu filtro passa altas, em termos do numerador, vai ficar S quadrado. Ou seja, aqui você já tem 2 zeros e 2 polos. Então, ter 2 zeros e 2 polos, você vai estar trabalhando com o filtro passa altas nesse formato aqui, tá? S quadrado numerador dividido pelo mesmo denominador que a gente tem colocado, multiplicado por esse H0. Professor, quem é esse H0 agora? Ele é o ganho CC? Não, ganho CC é para o filtro passa baixas. O H0, no caso do filtro passa altas, é o ganho em altas frequências, ou seja, é o S tendendo a infinito. Se você colocar aqui S tendendo a infinito, você utilizar a L'Hopital, vai ficar S quadrado dividido por S quadrado, que dá 1. Tá? 1 vezes H0 vai ficar o H0. Então, o ganho em altas frequências vai ficar apenas o H0. Por isso que o H0 é o ganho em altas frequências. Vale a pena você apenas colocar o S tendendo a infinito, lá de cálculo, tá? E você vai conseguir chegar nesse resultadozinho aqui. Eu fiz bem rápido, já considerando que você já tem os conhecimentos de cálculo diferencial aí nesse caso. Beleza? Então, essa é a função de transferência do filtro passa altas de segunda ordem, tá certo? Então, você já está conhecendo isso aqui. Então, nas nossas próximas aulas, a gente vai resolver vários exercícios sobre isso e vou te mostrar como identificar isso aqui. Mas, por enquanto, eu preciso que você saiba quais são essas expressões, para quando a gente utilizar esse conhecimento aqui, você já identificar, é aquela expressão do filtro passa altas, do filtro passa baixas, tá certo? De forma análoga, você também tem a expressão do filtro passa faixa. Tá? O filtro passa faixa. E todos esses filtros aqui a gente apresentou nas nossas primeiras aulas de filtros elétricos. Te falei de forma geral como é o funcionamento de cada um desses caras. Tá? Então, se você ainda não assistiu essa aula, vale a pena você assistir para entender mais profundamente. Tá certo? Então, já estou considerando que você assistiu aquelas aulas lá que a gente está trabalhando com conceitos anteriores. Então, esse conhecimento atual que a gente está te mostrando aqui, ele é dependente de conhecimentos anteriores. Tal como você sabe que a gente coloca aqui no nosso curso, né? A gente faz tudo em forma de curso direitinho, de forma crescente, vamos dizer assim, que o conhecimento atual depende de conhecimentos anteriores que a gente mostrou aqui no nosso canal. Fechado? Várias aulas, mais de 60 aulas aqui do nosso curso de amplificadores operacionais. Vale a pena você conferir se você ainda não sabe, se você é novo aqui no nosso canal, a gente tem várias aulas desse curso aqui, tá certo? Vale a pena você conferir para ter um conhecimento mais profundo sobre essa temática, tá? Vamos voltar aqui o filtro passa faixa, tá certo? Filtro passa faixa, olha só. Mesmo denominador, tá? Mesmo denominador. Só que o numerador agora, ele tem um zero. Filtro passa altas tem 2 zeros. Filtro passa baixas não tem zero. Filtro passa faixa tem um zero aqui, olha só. E fica ômega 0 sobre Q multiplicado por S, vezes o H0. Quem é esse H0 agora, professor? É o ganho em altas frequências? É um ganho em CC? Não, é o ganho na frequência central, que é o seu ômega 0. Tá legal? Beleza? A gente fez um exemplo parecido lá no nosso curso de circuitos para comunicações, tá? Que a gente vai recuperar aqui, eu vou colocar aquela aula nessa playlist também, que fica fácil de você localizar, tá certo? Beleza? E aí, olha só, o H de S para o filtro passa faixa vai ser ômega 0 sobre Q vezes S, ou seja, esse cara é igual a esse de baixo aqui, né? Dividido aqui, ó, S quadrado mais ômega 0 Q vezes S mais ômega 0 quadrado, mesmo denominador dos outros, multiplicado por H0, que é o seu ganho na frequência central. Então, agora você conhece as 3 expressões gerais das funções de transferência dos filtros passa faixa, passa altas e passa baixa. Então, agora você consegue identificar, através dessas expressões, quando você estiver analisando e tentando simplificar as funções de transferência dos seus circuitos, você vai conseguir identificar se ele é um filtro passa baixas, passa altas ou passa faixa. Beleza? Por essas expressões. Fechado? Então, a partir desse momento, você sabe quais são as funções de transferência dos filtros de segunda ordem. Filtro passa baixas, filtro passa altas, filtro passa faixas. Tem outros que a gente vai ver aqui no nosso curso, mas esses 3 a gente vai estar trabalhando nas nossas próximas aulas. É importante que você verifique agora. Agora você olhou para a função de transferência e você consegue identificar que filtro é aquele. Tá legal? Então espero que você tenha entendido os conceitos, espero que você tenha gostado dessa aula. Me diz aqui nos comentários se você já conhecia essas expressões, se você gostou dessa aula. Se ficou alguma dúvida, coloca também para a gente interagir, fechado? Então, desejo bons estudos para você,
Fique bem, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal, beleza? Bons estudos, tchau, tchau e até a próxima aula.